Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Estamos na série Conhecendo Deus e hoje nós vamos ver a respeito do Deus que se revela. O Deus que, por um momento, se escondeu da humanidade por uma quebra de princípio ali no Éden, mas durante toda a história da humanidade, nós vemos Deus se revelando ao ser humano. No seu propósito eterno, Ele se revela. Nós aprendemos, e sabemos que o verdadeiro Deus, Ele é Espírito. E é dessa forma que Ele se relaciona e quer se relacionar com o homem, É assim que importa adorar a Deus, em espírito e em verdade. Então, como conhecer alguém que é invisível? Como perceber essa presença invisível? Como ter certeza de que esse Deus verdadeiro, que é Espírito, Ele está entre nós? É na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 1, versículo 19, Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então aqui a gente tem uma revelação, muito importante na palavra de Deus, que diz que os atributos invisíveis de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus vem afirmando que Deus é o Espírito e Ele não se materializa, Ele não tem forma aparente, Mas Ele tem atributos, Ele tem características que são inerentes a Ele, mesmo que sejam invisíveis, E o eterno poder dele, a sua própria divindade, são reconhecidas desde o princípio do mundo, são percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então olha que interessante, O que a palavra de Deus está falando aqui? Que Deus, Ele deixou marcas na sua criação. É como se um artista que faz ali a sua obra de arte, ele deixasse as suas impressões digitais na obra que ele criou, Toda obra tem um pouco da personalidade do seu Criador. E aqui a palavra de Deus está dizendo exatamente isso, Que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre nós, porque Deus manifestou. Olha que coisa interessante, muitas vezes o ser humano até afronta o próprio Deus e diz: onde está Deus? O Deus que se ausentou da humanidade, mas a palavra de Deus fala que por toda a sua criação Deus se revela, Deus se revela naquilo que Ele colocou à disposição do ser humano. Quando Deus criou o homem, já havia tudo preparado para a perfeita subsistência do homem sobre a face da terra, Desde o ecossistema perfeito para que o homem pudesse sobreviver, viver uma vida plena ali, A água, o alimento, o ar, a atmosfera perfeita. Deus criou para que o homem pudesse ser feliz ali naquele ambiente, Então tudo isso revela o amor de Deus. Aqui fala que o seu poder é manifesto na criação, Então o poder de Deus, quando você olha para a grandeza do mar, por exemplo,
a impetuosidade das ondas, a majestade do mar. É assustador, é tão grande, é um poder muito grande que se revela no mar, né? Os desertos, o deserto é algo implacável, né? E foi Deus que criou. As galáxias, imagina quantas galáxias existem no universo e o poder de Deus está aí manifestado, né? A intensidade do fogo, o fogo é algo que fala muito a respeito de Deus também, o poder de Deus, né? A sua divindade, a palavra de Deus diz aqui que a sua divindade se reconhece, está manifesta, né? Como que nós podemos perceber a divindade de Deus? Deus criou o ser humano com uma alma. A alma é a marca de Deus no ser humano, né? Então, a sensibilidade de uma alma, a subjetividade da consciência, assim como nós temos a nossa impressão digital que é única no meio de milhões, de bilhões, a nossa alma é subjetiva, ela é única. Isso revela a divindade de Deus, né? É a pureza de uma criança. A palavra de Deus fala que é para a gente se tornar como uma criança. A divindade de Deus é revelada na pureza de uma criança, né? E o seu amor. O amor de Deus, como eu disse, se manifestou quando Ele nos deu as condições perfeitas para sobreviver e viver uma vida plena sobre a face da terra, né? Quando você observa, por exemplo, a bondade de um pai. O pai é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas, né? Quando você experimenta a ternura de uma mãe, você pode sentir o amor de Deus através da ternura de uma mãe, né? E também quando você experimenta a liberação do perdão, né? O amor de Deus é revelado quando nós podemos perdoar, quando nós podemos também ser perdoados. Então a palavra de Deus diz aqui que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre nós, porque Deus nos manifestou. Então a gente vê aqui um Deus que se revela à humanidade através daquilo que Ele criou para a própria humanidade. Que coisa interessante, né? Às vezes nós achamos que Deus não existe ou que Ele está tão longe de nós, mas tudo aquilo que nos cerca, nós estamos envolvidos pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus, através de tudo aquilo que Ele criou para nós, né? E novamente, né, nós vemos esse Deus que se revela, que se revelou. Eu disse, né, no segundo estudo que nós fizemos a respeito de quem é o verdadeiro Deus, que o povo hebreu tem uma história na revelação de quem é Deus, né? Por quê? Porque na Bíblia está registrado essa revelação de Deus a pessoas, né? A povos, a famílias desse povo hebreu. E em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, tem uma passagem fundamental a respeito dessa revelação de Deus. Êxodo 3, versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés estava ali, né, no Egito, cresceu ali naquela cultura de adoração a vários deuses, e o povo de Israel estava também lá, né, os descendentes de Abraão estavam lá, como escravos há mais de 400 anos. E esse povo ouvia apenas falar desse Deus, mas eles não o conheciam, né? E quando Deus dá essa missão a Moisés: você vai ao Egito libertar o meu povo e os levar à terra prometida, Moisés faz essa pergunta muito pertinente para Deus: qual o seu nome? Quando o povo de Israel perguntar: que Deus é esse que quer nos tirar daqui?
que eu vou falar para eles? Quem é o Senhor e qual é o seu nome? Por que pertinente? Porque eles estavam acostumados com vários deuses e cada um tinha o seu nome. Tinha o seu templo, tinha os seus objetos de culto, né? Então eles estavam acostumados, familiarizados com isso, de conhecer os deuses, suas divindades pelos seus nomes. E Moisés pergunta para Deus, qual o seu nome? O Senhor é o verdadeiro Deus? Qual o seu nome? E aí no versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Essa expressão, né? Eu sou o que sou. Olha só. Eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, quando Moisés pergunta qual o nome de Deus, daquele Deus que era único e verdadeiro, qual o nome dele? Ele responde, eu sou o que sou. E diga a eles, eu sou, me enviou a vocês. Então, essa expressão, eu sou o que sou, em hebraico é R-E, Asher, R-E. R-E, Asher, R-E. Eu sou o que sou. Só que tem um detalhe muito importante e interessante nessa expressão, né? No hebraico não existe o verbo eu sou no presente. Existe apenas no futuro. Então a tradução fiel de eu sou o que sou é eu serei o que serei. Interessante, né? Eu sou o que sou, eu serei o que serei. E disse mais, eu sou, me enviou a vocês. Essa expressão eu sou se traduz em 4 letras, YHWH. São só consoantes, né, conhecido como tetragrama sagrado, raramente pronunciado pelos hebreus. Se traduz, né, na nossa leitura, na nossa pronúncia, como Iavé ou Jeová. Então essa expressão eu sou, me enviou a vocês denota a eternidade de Deus. Eu sou. É o Deus eterno. O eterno me enviou a vocês. Quando Deus se revelou a Moisés dessa forma e disse, esse é o meu nome, eu sou o eterno, Jeová, Iavé, né? Ele está falando da essência dele como Deus que sempre existiu, como Deus eterno, né? Que habita a eternidade. E para nós, no nosso tempo, simultaneamente, o passado, o presente e o futuro, né? O Deus que não se limita ao tempo e nem ao espaço que conhecemos. Então, Iavé, Jeová, eu sou o eterno. Eu sou significa o eterno, fala da eternidade de Deus, né? E em Êxodo, aqui mesmo nesse capítulo, nós vemos Deus se manifestando nesses 3 tempos, que para nós são passado, presente e futuro, mas para o grande eu sou é a eternidade. Aqui em Deuteronômio 3:6 diz assim, nessa mesma conversa de Deus com Moisés, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então ele fala, eu sou o Deus de teu pai. Então o Deus que estava no passado de Moisés, presente na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. No versículo 7 e 9, disse ainda o Senhor,
Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, o eu sou que está no presente, que está ciente da situação do seu povo, que conhece a sua aflição. Então, o eu sou de Abraão, o eu sou agora dos descendentes de Abraão, no tempo presente, ali em que Moisés se encontrava. E Êxodo 3:12, versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então aqui a expressão é a mesma: eu serei contigo. O Deus que estará no seu futuro. Por onde, Moisés, você for, o que você passar, eu serei contigo. Então, em outras palavras, o eu sou o que sou estava dizendo para Moisés: eu sou o Deus eterno. Sempre fui o mesmo. Estive com Abraão, estive com Jacó, estive com Isaac, estou com o meu povo. E não temas, Moisés, porque eu serei contigo. Aonde você estiver, eu tenho um propósito que é eterno, eu não mudo. Então, quando Deus diz, eu sou o que sou, Ele está falando do seu propósito que é eterno. Interessante que o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, versículo 19 e 20: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Essa eternidade do propósito de Deus se revela em toda a Bíblia. Aqui tem uma outra revelação, falando que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. O sangue que foi manifestado na nossa era, há 2000 anos atrás. O sangue que foi manifestado e conhecido por nós no fim dos tempos. Porém, no versículo 20, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo existir, do ser humano ser criado, Deus já tinha um propósito eterno. Por isso que ele se revela a Moisés: eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu não mudo, eu sempre estarei com o meu povo. Tudo o que eu prometi se cumprirá. O meu propósito é eterno e o meu nome é esse, Yahvé. Eu serei o que serei. Sempre. Nunca vou mudar. Antes do mundo existir, Deus já tinha um propósito de se revelar à humanidade através do precioso sangue de Jesus. Então, tudo que Deus planejou vai acontecer. E quando ele diz isso para Moisés, eu sou o que sou, ele está falando isso. Ele fala aqui, em Êxodo 3, no versículo 12, eu serei contigo. Essa expressão assegura a Moisés o cumprimento da missão que Deus estava entregando nas suas mãos. Que Deus é esse que está me chamando para fazer essa obra. Eu sou o eterno que não muda e que vai cumprir aquilo que prometeu, que tem um propósito que será cumprido por todos os tempos e por todas as gerações. Então, para
nós às vezes é até difícil se aproximar, se apropriar totalmente desse significado, né? Porque o eu sou para nós não traduz exatamente na nossa língua a eternidade de Deus, mas é quase que o convite de Deus, né, para que a gente venha conhecê-lo, né? Quando ele diz eu serei o que serei, R-E, Asher, R-E, eu serei o que serei, venha me conhecer. Eu sou um Deus pessoal, eu tenho um nome e eu estarei com você hoje e no seu futuro. É um convite para que nós possamos se aproximar desse Deus, esse Jeová, Yahvé, o Eterno, que tem um propósito para as nossas vidas. Assim ele se revelou a Moisés. E por fim, esse Deus que se revelou à humanidade, como diz aqui em 1 Pedro 1,20, né? Manifestado no final dos tempos, o sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, pela eternidade de Deus e do seu propósito, né? Deus não é um Deus que ao longo da história vai mudando de ideia ou vai tendo ideias, não. Antes da fundação do mundo, o propósito pleno de Deus já existia, né? Então, ele se revelou nos últimos tempos, se manifestou. Tem pessoas que às vezes pensam que Deus mudou, né? Deus nunca mudou. O que muda são as manifestações de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, a forma de Deus lidar com o povo era através da lei, dos sacrifícios, da obediência, né? Quando Deus se revela em Jesus Cristo, ele muda a manifestação, a forma de se manifestar, e foi em Jesus que ele se manifestou. Mas o propósito é o mesmo, se relacionar com o ser humano, trazer de volta, remir o ser humano, passar a ter novamente o ser humano consigo. Esse propósito é eterno e é refletido no nome de Deus. Eu sou o Eterno. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, fala dessa manifestação de Deus à humanidade no final dos tempos, né? Então diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então olha que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus diz aqui a respeito dessas manifestações de Deus, que antes, na época do Antigo Testamento, Deus se revelou de muitas formas, muitas vezes, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, o propósito eterno de Deus sempre foi se revelar. E para acessar o ser humano, ele mudou muitas vezes as maneiras pelas quais ele falou, mas jamais o seu propósito. Em Noé, ele não mudou, ele não se arrependeu, ele mudou a sua manifestação. Em Abraão, ele não mudou, ele mudou a forma de se aproximar do ser humano, né? Então, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, Deus falou. Agora, ele se revela nos últimos tempos, através do seu Filho, Jesus Cristo, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que interessante, né? Através de Jesus Cristo, o universo foi criado. Então engana-se quem pensa que Jesus nasceu naquela manjedoura.
Jesus se manifestou nesse mundo físico naquela manjedoura, mas ele esteve com Deus na criação do universo. Porque aqui diz, né? Pelo qual também fez o universo. Então Jesus é essa pessoa da Trindade, que também é o Eu Sou, o Eterno, né? Que existiu antes da fundação do mundo. E aí no versículo 3, né? Fala algo maravilhoso. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória. Então Deus, ele é cheio de glória, de majestade. E Jesus nessa terra, durante o período que ele andou aqui como homem, ele resplandeceu a glória de Deus através das suas atitudes, dos seus ensinamentos. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que incrível, né? Como que eu posso conhecer a Deus? Querido, Deus se revelou a você através de seu Filho Jesus Cristo. E aqui fala que Jesus é a expressão exata de Deus Pai. Todos os atos de Jesus foram envoltos por amor, por perdão, por misericórdia, por compaixão, por gentileza, por justiça, por verdade, por determinação. Tudo isso é a expressão exata de Deus Pai. Como é o Pai, assim é o Filho. No Evangelho de João fala muito isso, né? Se vocês me conhecerem a mim, vocês conhecerão ao Pai, né? Eu e o Pai somos um. Então aqui vem falando que Deus se revelou através de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui é usada uma expressão, existe uma expressão no hebraico, tissintizum, que é quando Deus se manifestou a Moisés naquela sarça. Deus, né, deixou a sua glória, deixou o mundo espiritual para se reduzir a uma sarça, para que pudesse ser reconhecido por Moisés. Ele chamou a atenção de Moisés do meio daquela sarça que ardia e não se consumia. Então ele se reduziu para encontrar Moisés no presente, onde Moisés estava. E aqui em Filipenses acontece a mesma atitude de Deus através do tissintizum. Deus se manifestou, Deus veio à terra através do Filho. Aqui diz que ele deixou, se esvaziou, deixou a sua glória, né? Ele que subsistindo em forma de Deus, que estava com Deus na criação do mundo, que o seu sangue foi conhecido antes da criação do mundo. Ele se reduz na figura de homem e vem através, né, de um ser humano, de carne e osso, derrama o seu sangue. Para quê? Para se revelar a nós. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, os evangelhos, a forma como Jesus tratava as pessoas, a forma como ele tratou as mulheres, a forma como ele tratou o pecador, a forma como ele percebeu a hipocrisia daqueles religiosos, a maldade das pessoas, como Jesus tratou as pessoas com justiça, com equidade, né? Como Jesus foi gentil no trato com as pessoas, como Jesus respeitou a alma humana, como ele teve sensibilidade de perceber a necessidade das pessoas, como ele pôde perceber a fé
como ele pôde enxergar o coração do ser humano. Isso tudo é Deus se revelando através dele. Ele mesmo afirmou, né? Eu não falo por mim mesmo, tudo que eu falo eu ouvi de meu Pai. Então Jesus é a expressão exata de Deus Pai e ele se manifestou nessa terra para que nós o pudéssemos conhecer, né? Mais que se manifestar, ele nos amou, ele nos comprou de volta para Deus. E na próxima série nós vamos dar continuidade nessa jornada de conhecendo a Deus. Nós vamos entender como o propósito de Deus se cumpre em Jesus, para que nós pudéssemos então ter comunhão com Deus. Foi um prazer estar com você. Que Deus te abençoe.